Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura está em Isaías, capítulos 13 e 14. Capítulo 13 inicia com a profecia contra a Babilônia, sentença que, numa visão, recebeu Isaías, o filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles. Verso 3: Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. O Senhor dos Exércitos passa em revista as tropas de guerra. Ele está realmente dando uma sentença contra a Babilônia e a Síria. O Império Assírio veio primeiro, eram terríveis na questão da crueldade. Eles não apenas faziam guerras, mas eles matavam e torturavam, torturas assim bárbaras realmente. É um dos impérios mais cruéis, né? Nós temos vários impérios na época bíblica, o Egito, a Síria, a Babilônia, os persas, os gregos e, por fim, na época de Jesus, os romanos. Então, todos esses impérios, né, foram sucedendo e o império assírio é sucedido pelo babilônico. Então, Deus está lançando aqui essa profecia contra eles, né? O texto aqui, nesses capítulos, vão se misturar. Tem hora que está falando da Babilônia, tem hora que está falando da Assíria. E lembre-se que todos esses textos, essas narrativas bíblicas, elas têm duas dimensões. Uma, uma poderemos dizer uma histórica, ou seja, isso aqui realmente aconteceu numa determinada época, o juízo de Deus aconteceu, levantou-se guerra, destruiu-se impérios, reis, exércitos, etc. E tudo isso aqui também tem uma dimensão espiritual, aponta para uma realidade espiritual do povo de Deus. Observe, o verso 9 aqui na sequência diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Ele se refere ao dia que Deus iria executar esse juízo contra a Síria, contra a Babilônia, mas também aqui o dia do Senhor está com letra maiúscula, apontando para o dia do juízo final. Olha só, o verso 10 diz que as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. É claro que isso aqui está numa perspectiva escatológica, ou seja, do final dos tempos. Verso 11: Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Verso 19: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Então Deus está aqui lançando essa profecia da destruição da Babilônia. Entramos no capítulo 14 e o assunto é o mesmo. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Por quê? Porque eles estavam cativos
e Deus está aqui profetizando a libertação do seu povo. Verso 3: no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias, da tua dura servidão. E aí entramos num texto considerado um texto bem polêmico, que é aqui no capítulo 14, né? Isaías 14, dos versos 12 até o 15. Veja, como caíste do céu, vou ler, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao alto céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Alguns argumentam que esse texto aqui está se referindo a Satanás. Ele, Satanás, é quem intentou isso, se tornar como o Altíssimo. É a questão da teodiceia, dessa guerra cósmica do mal contra o bem. Então, Satanás teria se revoltado contra Deus e por isso Deus o lançou fora, juntamente com um terço dos anjos. Esses argumentos se encontram aqui nesse texto, Isaías 14, e também lá em Ezequiel 28, né, do verso 11 ao 19. Juntando esses dois textos, nós temos uma argumentação para defender essa ideia. Embora seja verdade que Satanás exista, seja verdade que ele foi lançado fora, que ele é um anjo caído, que os demônios também caíram com ele, não se pode afirmar com certeza que esse texto aqui fala a respeito de Satanás. O contexto todo mostra que ele está falando a respeito da Babilônia, da Assíria. Né? Veja o verso 16: os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Dá plenamente para entender que é uma referência a um rei humano, como os grandes imperadores desta época, né, que eram tidos como uma força mundial e realmente foram, porque estabeleceram e alargaram os seus impérios, né, conquistando, matando e destruindo, eram temidos. Pois bem, e aí, pastor, qual que é a oposição certa? Olha, não se chega a um consenso a respeito disso. Como eu falei, eu prefiro enxergar as duas possibilidades. O texto fala claramente de algo histórico, se referindo a, a pessoas, a reinos, dinastias, impérios, e consegue-se até localizar isso historicamente com suas datas e seus documentos históricos. Mas todo o texto também, como eu falei antes, tem uma perspectiva escatológica, tem um significado espiritual. Eu só não gosto de pegar isso aqui e afirmar claramente: ó, aqui, Satanás aqui, ó. Não, calma lá, vamos devagar, né? Não gosto disso porque a gente não pode forçar o texto bíblico, né? Então, agora temos uma perspectiva espiritual em tudo isso. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo, aponta para uma perspectiva escatológica. E então sabemos que
o Senhor é quem irá, né, destruir todo o mal no final do tempo, né? Quando fala aqui do dia do Senhor, o juízo final, todos se dobrarão. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Dai-nos graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.